Você vai ver agora no Hora News. Justiça determina a suspensão de processo que pede expulsão de soldado acusado de matar a namorada. Adolescentes da unidade de internação provisória de Cariacica fazem rebelião e um agente é feito refém. Ambulantes que não conseguiram se inscrever para trabalhar na Festa da Penha fazem protesto em Vila Velha. O Hora News está no ar. O feriadão da Semana Santa começou com um acidente na BR-101, a principal ligação entre o Espírito Santo e a Bahia. A rodovia ficou interditada por mais de 2 horas. 5 carros e um caminhão se envolveram na batida. De acordo com a Eco 101, a concessionária que administra a rodovia, não há registro de feridos graves. Um dos casos que mais chocaram os capixabas nos últimos tempos foi o assassinato da jovem Ana Clara Cabral, de 19 anos. Ela foi morta pelo namorado, um soldado da Polícia Militar. O rapaz está preso em um quartel desde a época do crime. E agora, para a revolta da família, a justiça mandou suspender o processo que pedia a expulsão do soldado da corporação. A notícia causou revolta. Você imagine para mim, eu estou pagando o salário do camarada que matou a minha filha. Você imagine, né, o que um pai... Como que eu me sinto. A Justiça determinou a suspensão do processo administrativo aberto pela Corregedoria da Polícia Militar, que pede a exoneração do soldado Itamar Rocha Lourenço Júnior, de 24 anos. Ele é acusado de matar a namorada Ana Clara Cabral, de 19 anos, em fevereiro. A jovem desapareceu depois de sair com o militar. O corpo de Ana Clara foi encontrado às margens da rodovia do Contorno, em Cariacica, no dia seguinte. Itamar foi detido e levado para o quartel da Polícia Militar em Vitória. As investigações não deixam dúvidas. O soldado é o autor do crime. Ele apresentou uma primeira versão de roubo de veículo com possível sequestro da Ana Clara, da namorada dele. Depois começou a cair em contradição e nós verificamos que, devido aos vestígios deixados dentro do veículo, como disparo de arma de fogo, cabelo da vítima, a gente viu que ele estava faltando com a verdade. No final de fevereiro, a família foi às ruas. Um protesto emocionado pedia que o caso fosse julgado na Justiça Comum e que Itamar fosse transferido para um presídio. Nós estamos sofrendo, é uma dor que nunca mais vai ser curada. Isso aqui, ele tá aqui, é a mesma coisa que nada pra gente, porque, querendo ou não, aqui ele tem regalias, ele tá preso onde ele trabalha, basicamente, entendeu? A defesa de Itamar alegou que o procedimento administrativo não respeita o regulamento disciplinar dos militares estaduais. Afirmou que desde outubro de 2013, o soldado apresenta sinais de grave depressão e que utiliza medicamentos controlados. Disse ainda que os médicos teriam determinado o afastamento de Itamar do trabalho. Aqui, ele frequentava a nossa casa, ele tinha atitude normal com a minha filha, né, de carinho, de comportamento com os irmãos dela, com os outros familiares. E agora, depois que ele comete o crime, ele não tem mais? Quer dizer, ele estava totalmente equilibrado até cometer o crime. Depois que ele comete o crime, depois que ele vai para a cadeia, ele perde a capacidade de responder pelos seus atos. Eu acho que isso é uma farsa, que vai cair por terra. A família não perde a esperança, vai continuar na luta para que a morte de Ana Clara não fique impune. Para nós está bem claro, evidente, que ele é uma pessoa dissimulada. Ele é um bandido. Ele tem que pagar por isso. Ele tem que ser punido exemplarmente. Isso é uma resposta que o Estado, que o Poder Judiciário, o Poder Público tem que dar para os familiares, para nós familiares, para os amigos, para a sociedade. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Militar para falar sobre as alegações do advogado de que a corporação sabia que Itamar estava em depressão e precisava ser afastado. A assessoria se limitou a dizer que a polícia não vai comentar o caso. Olha só a ousadia dos bandidos. Traficantes construíram quebra-molas numa rua do bairro João Goulart, em Vila Velha, aqui na região metropolitana. O objetivo era atrapalhar a passagem de viaturas da polícia. A prefeitura retirou os quebra-molas. Operários, policiais, viaturas, até o prefeito acompanhou a retirada de lombadas instaladas irregularmente numa rua em João Goulart.
O bairro fica na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Foi preciso uma retroescavadeira para nivelar novamente a rua. As lombadas foram construídas há uma semana e não pela Prefeitura de Vila Velha. Os 5 quebra-molas ficavam em uma só rua de João Goulart, atrapalhando a passagem de carros, bicicletas e até de viaturas da Polícia Militar. As reclamações não demoraram a aparecer. Repare como é difícil passar pela lombada. A dificuldade é proposital. Segundo o prefeito de Vila Velha, os quebra-molas foram construídos por traficantes da região para fazer o controle do fluxo de pessoas no bairro. Em poucos dias, a prefeitura tomou uma atitude. Solicitamos o apoio da Polícia Militar, que nos confirmou que possivelmente aqueles quebra-molas estavam servindo ao tráfico. Verificamos junto à comunidade, junto à ouvidoria, junto ao Facebook da Prefeitura, se havia algum pedido, alguma reclamação de trânsito que justificasse a própria comunidade construir. Não havia nada. Então, era irregular e ilegal. O prefeito afirma que lombadas que atrapalhem o direito de ir e vir não serão toleradas na cidade. Foi a primeira vez no sentido de nós precisarmos levar força policial para tirar. Mas uma outra construção irregular, uma outra situação irregular, a gente está resolvendo sem o apoio da Polícia Militar e de maneira tranquila junto à comunidade. Esse caso isolado foi para não permitir que o tráfico domine a região, né? Exatamente, foi para impedir a criação de um poder paralelo dentro do nosso município de Vila Velha. Um esporte que ajuda a queimar 700 calorias e é praticado ao ar livre com um visual encantador. É a canoa havaiana que a cada dia ganha mais adeptos aqui na capital. Eles empurram a canoa para o mar, todos juntos, quase que em sincronia. Entram na canoa e aí começam a remar. Rapidamente, o grupo some na imensidão azul. A canoa havaiana chegou no Brasil em 1999 e aqui no Espírito Santo apenas em 2009. De lá para cá, o esporte cresceu bastante. No estado, existem 5 clubes e cerca de 400 adeptos. E um desses clubes foi convidado para participar da maior disputa de canoa havaiana no mundo, no Tahiti. Um clube daqui de Vitória participou de uma prova super longa no ano passado, que é a maior prova da América Latina, né, que é a volta da Ilha de Santo Amaro, de 78 quilômetros, e um clube de Vitória foi vice-campeão dessa prova. E isso surgiu que a Federação Tahitiana chegou ao conhecimento deles e a Federação Tahitiana fez um convite, né, para que esse clube participasse dessa prova, que é o Hawaii Nui. É uma prova no Tahiti, que é uma prova que tem largada de 260 canoas, é uma prova do mundo de canoa. O esporte é intenso, traz vários benefícios para o corpo. Esforço nas pernas, abdômen, braços. Em uma aula de quase 1 hora no mar, o aluno pode perder até 700 calorias. Sinto muita diferença no tônus muscular, né? Emagrecimento também, ele proporciona a canoa havaiana. A melhora no condicionamento geral, na disposição para trabalhar, é maravilhoso. Para praticar o esporte tem que acordar cedo. Antes das 7 da manhã, Leonardo já estava remando. Mas será que vale a pena o esforço? Além da atividade física, que é intensa, você tem aqui uma oportunidade de interação com a natureza, um trabalho em equipe e também uma terapia para esse dia, esse momento que a gente vive de estresse. Você vem aqui, você relaxa, você está em equipe, né, trabalhando em equipe e é praticando uma atividade física que, obviamente, faz muito bem à saúde. 2015 pode ser um ano de conquistas para os capixabas. A Federação de Canoa Havaiana do Estado quer realizar no meio do ano em Vitória o Desafio da Ilha, com um circuito de 32 quilômetros e repercussão mundial. Mas o evento ainda não está confirmado. Tem já algumas empresas, né, fechando alguns apoios de empresas, mas o que realmente precisa é de um acerto final do Estado, do município, para ver como seria a participação e o incentivo deles para que isso seja idealizado. Que é uma prova que acontece agora no meio do ano, no mês de junho. O esporte é para todas as idades e até para pessoas com algum tipo de limitação. Felipe tem uma deficiência rara que atinge a parte motora do corpo. Há um mês pratica canoa havaiana e mesmo com a deficiência não sente dificuldade quando está em contato com o mar. Eu sempre gosto de atividades com o mar, sempre me fizeram bem, ter disposição durante o dia. Então, como eu já tinha, você falou, eu já tinha lesionado os 2 ombros, eu parei de pegar onda, aí eu consegui um outro esporte no mar que me desse o mesmo prazer,
Por isso que eu estou voltando a fazer atividades no mar. E a canoa havaiana é muito bom. A seguir, adolescentes do Centro de Internação de Cariacica fazem rebelião e a gente é mantido refém. Ambulantes que não conseguiram se cadastrar para trabalhar na Festa da Penha fizeram um protesto em Vila Velha. Fecharam com pneus a Avenida Carlos Lindenberg. Eles alegam falha no processo de seleção. Fumaça, fogo e trânsito lento na rodovia Lindenberg em Vila Velha. Um grupo de ambulantes queimaram pneus e bloquearam uma das faixas da avenida no sentido Vitória-Vila Velha. Os ambulantes se concentraram na portaria da Secretaria de Serviços Urbanos do município. A reivindicação dos manifestantes é por conta do sorteio das vagas oferecidas pela Prefeitura para trabalhar na Festa da Penha. A confusão aconteceu quando o site da Prefeitura divulgou uma informação errada, diferente do edital oficial. Foram oferecidas 126 vagas, distribuídas em quantidades diferentes para cada tipo de produto comercializado. No edital, o item 3 explica que as vagas serão destinadas aos ambulantes que moram em Vila Velha. Já no site, as vagas terão preferência para quem morar na cidade. Todo mundo dos municípios de Cariacica, Viana, os municípios todos, Serra, fizeram a inscrição. E quando foi fazer a inscrição, ninguém falou disso. Agora, na hora do sorteio, ele veio falar que 200 e tantas pessoas ficaram excluídas do sorteio. Por serem de outros municípios? Por serem de outros municípios. Aí o pessoal se revoltou. Cláudia é moradora do município. Foi sorteada para trabalhar e achou justo o sorteio. Para mim, assim, foi organizado. Outras vezes eu não fui sorteada e nem por isso fiquei chateada. Mais de 400 ambulantes se inscreveram para trabalhar na Festa da Penha. 12 vagas não foram preenchidas no sorteio. Um representante da secretaria recebeu alguns manifestantes. A prefeitura vai fazer um novo sorteio com as vagas que restaram. Nós assumimos o erro e, na medida em que teve a palavra preferencialmente, nós vamos considerar o sorteio realizado com os munícipes de Vila Velha válido e as vagas que sobraram, porque na sua totalidade não foram preenchidas, nós vamos destinar aos moradores que se inscreveram em razão desse erro no site. Adolescentes da Unidade de Internação Provisória de Cariacica fizeram uma rebelião nesta quinta-feira. A rebelião começou no final da manhã de hoje. Segundo o Sindicato dos Agentes, os internos fizeram um funcionário refém e depredaram parte do prédio. Eles conseguiram tomar o agente de refém e começaram a quebrar. No que tomaram a gente, amordaçaram a gente, deixaram ele no canto e começaram a quebrar. Quebraram todo o módulo, tudo, sem exceção de nada. O bloco 7 está todo no chão. A situação só foi controlada com a chegada do Batalhão de Missões Especiais e da Diretoria de Operações Táticas. O presidente do Sindicato dos Agentes denunciou as condições da unidade de Cariacica. A realidade lá dentro é caótica, é superlotação, falta condição de trabalho, falta material de IPIs, equipamento de proteção individual, todos os alojamentos superlotados, sem exceção de nenhum, onde eram para ter 20 adolescentes, tem 35 adolescentes nesse momento. O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, IASES, disse por nota que foi um princípio de rebelião, com a participação de 35 internos, e que o alojamento que foi depredado já está passando por reparos. O motivo da rebelião vai ser apurado pelo Núcleo de Inteligência do Instituto e pela equipe técnica da unidade. E essa rebelião de hoje é o assunto do nosso comentarista em segurança pública, o Paulo César Gomes. Paulo César, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Boa noite, Adriana, boa noite a todos. Assistindo esse tipo de reportagem, Paulo César, a impressão que a gente tem toda vez que o presidente do sindicato fala é que aquilo parece uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. Exatamente, Adriana. Não parece não, Adriana. É uma bomba relógio, porque o presidente do sindicato, o Bruno, tem denunciado por várias vezes essa situação caótica que existe dentro das unidades de custódia para menores, não só na Grande Vitória, mas também no interior. E o governo não tomou ainda nenhuma providência, até ocorrer um óbito. Enquanto estiver nessa situação um pouco amena, vai sendo assim reparada gradativamente. Mas é importante, Adriana,
o governo tomar consciência da gravidade do problema e reparar e ouvir pelo menos a entidade que está todo dia dentro das unidades de custódia para menores, corrigir vários erros, mas o governo não quer aceitar os erros que são colocados para que eles tomem as providências. Paulo César, um outro assunto que foi destaque hoje, muito comentado aqui na capital, foi a suspensão do processo administrativo para a expulsão do soldado Itamar, acusado de matar Ana Clara. Eu vou te convidar para a gente assistir de novo uma partezinha da entrevista do pai hoje para a repórter Fernanda Batista. Vamos ver. Você imagine para mim, eu estou pagando o salário do camarada que matou a minha filha. Você imagine, né, o que um pai, né, como que eu me sinto. Porque, na verdade, enquanto ele está preso no quartel e continua no quadro da Polícia Militar, ele recebe normalmente. Exatamente, Adriana. O cidadão preso, ali o policial militar, todo o contribuinte paga exatamente, não só para ele, mas para todas as pessoas que estão presas. Agora tem um problema, Adriana. E nesse caso em que houve a suspensão do procedimento administrativo, porque é o seguinte, quando há dúvida quanto ao estado mental da pessoa, aí sim é instaurado um incidente de insanidade mental e paralisa essa ação. E acontece ainda, o artigo 26 do Código Penal isenta a pessoa que cometeu um crime de uma forma inconsciente, que tem algum problema mental. Então ainda vai ser um desdobramento muito grande, Adriana, porque pode ocorrer que esse cidadão ainda seja absolvido. Mas a família pode recorrer dessa decisão ou não? Sim, pode. A decisão da suspensão do processo administrativo. Exato, é um ato administrativo. Logicamente, ele está bem amparado com um advogado e pode exatamente, porque foi a Justiça que determinou exatamente essa suspensão do inquérito administrativo. É só para que as pessoas possam entender, na verdade, existem dois processos. Dois procedimentos. Existem dois processos, um na Justiça Comum e o outro na Justiça Militar. O da Justiça Militar está suspenso, mas o da Justiça Comum continua tramitando e ele pode ser condenado. Olha, Adriano, vou explicar para você assim, é um processo administrativo, não é inquérito policial militar, porque ele não estava no exercício da sua função. E o outro é uma ação penal que ele responde pelo homicídio. Mas pode ocorrer que, em razão desses fatos, de ter dúvida quanto à sanidade mental do acusado, a defesa pode requerer uma instauração de incidente da insanidade mental dele, Adriana. Que quer dizer, ele passa por uma perícia forense para saber se ele tem condições de responder pelo crime que praticou. E se nesse momento ele estava consciente daquilo que ele tinha praticado e pode ser absolvido. E se caso ocorrer, o juiz pode aplicar uma medida de segurança para ele, que é prevista no artigo 96 do Código Penal, de ser internado numa unidade de custódia. Então, quer dizer, a suspensão do processo administrativo, de alguma forma, pode beneficiá-lo caso ele vá a julgamento na Justiça Comum. Exatamente. Esse é o interesse que a gente vê da defesa, suspendendo o processo administrativo. Por dúvida quanto a uma doença mental, logicamente que vai refletir na defesa dele para o processo criminal. Agora, fica complicado explicar isso para a família, né, Paulo César? Olha, Adriana, não é só para a família, é para todos. Para a sociedade também é complicado toda a sociedade entender. É difícil, mas a lei está ali, não tem como mudar. Então tem que seguir o rito processual e aí vamos ver o desfecho final. Paulo César, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Hora News. Ok, Adriana, boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Bom, a Sexta-feira Santa será de chuva fraca em várias partes do estado. Veja a previsão do tempo para amanhã na sua região. Manhã tumultuada no trânsito da Grande Vitória. Teve acidentes e atropelamento. Confira. Alisson da Conceição de Jesus, de 18 anos, ficou caído no asfalto, com o braço bastante machucado. A bicicleta ficou destruída. O atropelamento aconteceu por volta das 9h30 da manhã, na rodovia do Contorno da Serra. Ele vinha de Jardim Carapina quando passou pelo cruzamento. Eu estava vindo lá de Jardim Carapina para cá.
Aí eu não confundi o celular, eu confundi os sinais, aí eu fui passar, eu não vi carro nenhum não, só vi o carro que me atropelou. Você então que passou quando o sinal estava aberto? Isso, eu estava errado. Ana Maria dirigiu o Gol Prata que atingiu o rapaz. Ela seguia de Vitória para Cariacica. No carro, o para-brisa quebrado com o impacto da batida e a marca do pneu da bicicleta. Eu desviei de um e eu não sabia que vinha um segundo, né? Aí eu tentei sair dele, mas não deu. Este cruzamento aqui na rodovia do Contorno é comum acontecer acidentes como este de Alisson. Moradores reclamam da falta de sinalização. É bastante perigoso, né? Constantemente acontece na travessia de pedestre, acontece acidentes, né? E eu tenho observado aqui também que está faltando sinalização de pedestre, sinalização às vezes de um radar. 5 carros batidos, pedaços de vidro espalhados pelo asfalto. O engavetamento aconteceu por volta das 7h30 da manhã na reta do aeroporto, no sentido Serra Vitória. Parte da frente do Palio ficou destruída. O veículo bateu na traseira do Fox, que colidiu atrás do Corsa. Com o impacto, o carro bateu no Siena e envolveu também o HB20. A Polícia Rodoviária Federal liberou a pista por volta das 9h30 da manhã. A estrada bateu atrás do Corolla. De acordo com o motorista da estrada, o semáforo estava aberto para os veículos quando o condutor do Corolla parou e aconteceu a colisão. Já o senhor que dirigia o Corolla negou a versão. Disse que o semáforo estava fechado e por isso parou o veículo. Uma mulher que estava no carona da estrada foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com uma lesão no braço esquerdo. Ninguém quis gravar a entrevista. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com a Roberta Michalski, que tem as notícias do sul do estado. Oi, Roberta, boa noite para você. Boa noite, Adriana. A Polícia Rodoviária Federal deu início hoje às ações da Operação Semana Santa. De acordo com o órgão, haverá intensificação, principalmente na fiscalização de excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e de mistura de álcool e direção. Na manhã desta quinta-feira, o movimento na BR-101 Sul ainda era tranquilo. À noite e nesta sexta-feira, o fluxo de veículos que passam por aqui deve duplicar, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. É a saída para o feriado prolongado da Semana Santa. O movimento maior é da capital para o interior e durante esse período a PRF intensifica as ações de fiscalização nas estradas. Em vista de todo o feriado prolongado, a gente observa um aumento do fluxo de veículos, para as pessoas vão passear, há um aumento considerável do fluxo de veículos e a PRF tem preocupação com esse aumento, haja ocorrência de acidentes. Então, todo o nosso trabalho será visando a diminuição de acidentes nesse período em que o fluxo de veículos ele se altera, Um dos principais focos da operação é inibir o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e a embriaguez ao volante, que são atualmente as principais causas de acidente. De acordo com o inspetor, por ser um feriado religioso, a expectativa é de que não haja muitos acidentes. Mesmo assim, é preciso cautela. Os motoristas também devem ficar atentos à possibilidade de chuva, que aumenta os riscos nas estradas. O feriado prolongado em si, ele cria uma situação que, como o fluxo aumenta, e se a pessoa não tiver responsabilidade, independente de ser um feriado religioso ou um feriado festivo, se o condutor não tiver responsabilidade, se ele não tiver prudência, ele não estiver obedecendo a sinalização, em caso de chuva, importante frisar também, redobrar a atenção, respeitar ainda mais o limite de velocidade, a sinalização, porque a situação fica mais crítica, a direção se torna mais perigosa. Então, independente do foco do feriado, aumentando o trânsito nas rodovias, é necessário ter atenção para que não ocorram acidentes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o movimento mais intenso é esperado na noite de hoje, amanhã pela manhã até o meio-dia e principalmente a partir da tarde de domingo. E são nesses períodos que o motorista deve redobrar a atenção. Para que a viagem não seja motivo de transtornos, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal orienta que os motoristas se programem e não tenham pressa. Ou ele antecipe a volta, ou se ele tiver que voltar nesses horários de maior fluxo, que ele tenha paciência para que possa retornar com segurança e com a integridade da sua família, que é o mais importante, porque outros feriados virão. A Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal teve início nessa quinta e segue até o domingo de Páscoa.
Muita gente deixou as compras da Páscoa para a última hora. E para ajudar os consumidores, o Procon de Cachoeiro de Itapemirim intensificou a fiscalização e dá dicas para não se arrepender depois. Todo ano é a mesma coisa. Na véspera do feriado de Sexta-feira Santa, lojas e supermercados ficam cheios. Muita gente deixa para adquirir os produtos tradicionais nessa época na última hora. E aí não tem jeito. É correria, tumulto e filas. Para ajudar o consumidor, o Procon de Cachoeiro intensificou as ações de fiscalização. O que a gente vê? Precificação. Se os produtos estão com preço para facilitar o consumidor, nós vemos a data de validade, nós vemos a origem desse produto, principalmente se for fracionado. Os peixes salgados principalmente, a gente procura saber se ele está com a data de validade correta, a origem desse preço e o consumidor ficar atento a este produto principalmente. A principal recomendação é não abrir mão da pesquisa de preços. Mesmo com a correria, vale a pena dedicar alguns minutos a esta tarefa e conseguir um meio de economizar. E é exatamente isso que a Aparecida faz. Primeiro estou fazendo uma pesquisa porque está meio salgado, né? Aí estou pesquisando primeiro para ver qual que está mais em conta. Tem que levar, porque não dá para ficar sem. Tem que levar o peixe, mas a gente vai procurar um que está mais, né, preço mais razoável. Na hora de comprar os ovos para as crianças, muita gente opta pelos modelos que vêm com brinquedos, que acabam sendo um atrativo a mais para os pequenos. Mas nesses casos, é preciso ficar atento a alguns detalhes. Todos os ovos de Páscoa que disponibilizam brinquedos para as crianças, ele tem que ter o selo do Inmetro e ter ali a idade correspondente da criança. E também o peso do chocolate tem que ser distinto do peso do brinquedo. Então os pais têm que ficar atentos principalmente com a questão da idade, porque pode ter peças pequenas e crianças pequenas, crianças de 1 ano, 2 anos, não devem usar esses brinquedos. Bem, Adriana, essas foram as notícias de hoje. Voltamos à Vitória com você. Uma boa noite. Obrigada, Roberta. Boa noite para você também. A seguir, os gols da rodada de quarta-feira pelos campeonatos estaduais. A gente volta já. A crise na rede pública de saúde é um assunto que tem preocupado os capixabas. E um choque de gestão será a estratégia da secretaria para driblar uma dívida que já chega a 163 milhões de reais. Tem sido a administração de crise. Desde que eu cheguei aqui em janeiro, eu estou administrando aqui uma fila de credores diária aqui, em função da falta de recebimento, eles não receberam a prestação de serviços relativo a 2014. E isso gerou uma crise muito grande no sistema de saúde, principalmente na rede de hospitais filantrópicos. Mas nós estamos equacionando, discutindo com eles constantemente, procurando soluções para isso e já começamos a quitar parte dessa dívida. O Hospital de Cariacica é um programa, eu estava no programa de governo do governador Paulo Artung, né? Então nós estamos já tomando medidas aqui para viabilizar a construção durante o período de governo até 2018, que vai ser uma tarefa difícil até 2018, porque essa é uma obra complexa do ponto de vista de projeto de execução, mas nós pretendemos que, pelo menos o desafio que me foi colocado é de viabilizar ainda até 2018. Acho difícil que isso aconteça, porque, como eu disse, essa obra é muito complexa, mas nós estamos correndo atrás para fazer com que isso se viabilize. E o hospital novo, o Hospital São Lucas, esse sim, nós vamos, tem 2 anos de obra, mas daqui a 2 anos ele estará totalmente pronto. Nosso planejamento é aumentar o número de leitos. Nós pretendemos aumentar, já temos um compromisso público ali de aumentar 224 leitos. Isso porque eu não posso garantir que o hospital de Cariacica, geral de Cariacica, fique pronto, né? Nessa contabilidade não está esse hospital. Se ele ficar pronto, nós vamos acrescentar mais 310 leitos. Mas o 224 é o que nós podemos garantir que será feito nesse período de governo. O Ministério da Saúde tem se ausentado do financiamento da saúde aqui no Estado do Espírito Santo, então nos deve aí uma participação maior no financiamento da saúde aqui. Isso por um lado. Por um outro lado, nós estamos também procurando melhorar a gestão, a eficiência, né?
fazer mais com menos, né? Nós acreditamos nisso e isso é uma diretriz muito forte no caso da saúde. Aliás, no caso da saúde, isso é decisivo, trabalhar com o conceito de eficiência que é decisivo. Então, tem que melhorar a gestão da saúde, né? Nós não podemos nos dar o luxo de desperdício de recursos, como nós temos visto aí. Então, a outra frente que nós estamos procurando é aumentar a eficiência também. Claro que também tem uma terceira frente, vamos dizer assim, que é o próprio orçamento do Estado. Quer dizer, se houver uma melhora na arrecadação, com certeza a saúde será contemplada com mais recursos. Aí não tem a menor dúvida, o governador já deixou isso claro nos seus pronunciamentos. Tem que descentralizar um serviço de saúde para poder melhorar o atendimento à população. Então, nós temos hoje uma situação muito ruim no Estado. A população se desloca, né, das várias regiões do Estado em direção à região metropolitana para se utilizar de serviço de saúde. E isso não tem sentido. Nós temos que procurar atender essa população nas suas regiões, né? Então, essa é uma diretriz forte que nós estamos seguindo aqui, de levar os serviços de saúde para próximo do cidadão. Então, vocês vão ver nesse período também, desses 4 anos, uma série de medidas para que aconteça o serviço próximo ao cidadão. A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos é o assunto da nossa enquete da semana e nós queremos saber. Você acredita que a redução da maioridade penal irá ajudar a diminuir os índices de violência no país? Sim ou não? Vote! O nosso site é o simnoticias.com.br. E agora o futebol. Paulo Duarte traz pra gente os gols da rodada do meio de semana. Boa noite, Paulo. Alô, Adriana. Boa noite, minha gente amiga do esporte. E o Espírito Santo, mais uma vez, ficou de fora da Copa do Brasil. O Estrela, que necessitava de um empate diante do Sampaio Correia, lá em São Luís do Maranhão, acabou sendo goleado por 4-1. E com este resultado, foi eliminado da Copa do Brasil. E um detalhe maior, após este resultado, o Espírito Santo no ranking nacional está atrás do estado do Maranhão, perdendo pontuações importantes com relação aí ao ranking nacional. Lamentavelmente, os dirigentes do nosso futebol não conseguiram se conscientizar que campeonato estadual é uma coisa, competições nacionais são outras totalmente diferentes as competições. E com isto, mostrou a incompetência de boa parte dos dirigentes do futebol do Espírito Santo. Mas a boa notícia, em termos do nosso futebol, Adriana, é com relação a Rio Branco Desportiva e ao torcedor das duas equipes. Esses torcedores lotaram o estádio Engenheiro Alencar de Araripe na noite de ontem e o Rio Branco venceu por 1-0. E parabéns ao torcedor capixaba que deu a demonstração de que gosta, tem interesse e quer ajudar o futebol capixaba. Com relação aí aos gols da rodada, claro, evidente, muita expectativa com relação aí a Corinthians e também a equipe do São Paulo. Competição internacional, São Paulo perdeu para o São Lourenço, a equipe do Corinthians venceu por 4-0 o Danúbio. Vamos aos gols. O São Paulo foi à Argentina e se complicou ao perder para o São Lourenço. Cauterucci deu um chapéu no zagueiro Rafael Tolói e marcou o único gol do jogo. Olha, gente, lamentável em tudo isto, depois desses gols que nós passamos, a situação do jogador Christian, da equipe do Danúbio. Ofendeu, chamando de macaco o Elias, da equipe corintiana, revoltou os jogadores e o técnico Tite, da equipe do Corinthians, pediu uma punição severa. Tomara que isso acabe dentro do futebol. Não é cabível que um jogador ofenda o outro, colega de profissão, da maneira como vem acontecendo, principalmente em competições sul-americanas. É isso aí, Adriana. Boa noite, gente amiga do esporte. Obrigada, Paulo. E quem gosta de música clássica pode marcar na agenda. A Orquestra Camerata SESI abriu sua temporada 2015 com a belíssima música do compositor alemão Beethoven. Iniciando a temporada de concertos para 2015, a Camerata SESI apresenta o ciclo Beethoven, com regência do maestro Leonardo David, que, de acordo com o mesmo, a expectativa é grande, afinal o ciclo faz parte das comemorações dos 15 anos do Teatro SESI. A Orquestra Camerata SESI, em 2015, ela faz o ciclo Beethoven, em comemoração aos 15 anos de existência do Teatro do SESI em Jardim da Penha.
E durante todo o ano, então, executaremos as 9 sinfonias desse compositor. A expectativa é muito grande. Esse ciclo já foi feito uma vez há muitos anos atrás com a Sinfônica do Espírito Santo, e então a gente repete, né, pela segunda vez o Espírito Santo, o ciclo, que é uma grande aula musical. E aos interessados em apreciar a música clássica, o concerto será realizado em várias datas neste ano, com ingressos vendidos a preços populares no valor de R$ 2,00 inteira e R$ 1,00 meia, com o objetivo de atrair o público a apreciar uma boa música. Os preços são populares porque a gente quer atrair as pessoas, os jovens, né, os capixabas, para a gente oferecer um pouco de música, um pouco de paz, de espírito, um pouco de sensibilidade. E a expectativa do concerto não foi só do maestro, mas do público também, que se agradou com a iniciativa e com o valor do ingresso. Eu acho muito importante, porque a gente tem que prestigiar, né, as orquestras da terra, e também essa proposta de fazer essas atividades culturais é muito válida. Qualquer condição financeira pode estar vindo assistir. As apresentações acontecem uma vez por mês no Teatro do SESI, em Jardim da Penha, como a gente viu aí, e com preços populares. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você tem daqui a pouco, às 9 da noite, no Jornal News com Heródoto Barbeiro. Uma excelente noite para você e até amanhã. Record News, a líder em notícias.